Oi, meus irmãos, tudo bem? Que alegria poder estar mais uma vez aqui juntos com você para a gente poder adorar o nosso Deus, buscar a presença dele e como família, como igreja, podermos cultuar o nosso Deus, né? Saudade da gente poder estar juntos fisicamente, também na nossa igreja, mas é uma oportunidade, um privilégio dado por Deus, também estarmos cultuando através das tecnologias, né? Deus nos deu essa ferramenta e a gente não pode parar, afinal de contas, o nosso Deus merece o nosso louvor em todo o tempo, aonde nós estivermos, não é mesmo? E olha, a sua igreja, apesar de não estar funcionando fisicamente com as programações, né, nós estamos funcionando nos bastidores, as atividades da igreja estão acontecendo e você pode participar das atividades da sua igreja. A primeira delas é a campanha SOS Cesta do Amor, que está a todo vapor. A cada semana, a cada mês, nós temos tido a oportunidade de abençoar muitas vidas, famílias que estão precisando muito da nossa ajuda. Afinal de contas, é tempo de pandemia, tempo de recessão econômica, financeira. Muitas pessoas não estão tendo condições financeiras de poder pagar suas contas e a gente tem um privilégio dado por Deus de poder ajudar essas vidas. E olha, essa semana a gente teve uma notícia muito legal. Só um único irmão doou 55 cestas básicas. Olha que bênção! Quantas famílias não foram abençoadas? E você pode fazer parte dessa bênção. Você pode doar os seus alimentos, materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, hein? De segunda a sexta-feira, em horário comercial, na sede da Igreja Batista da Apituba. Você vai lá, deixa o seu alimento e direciona para a campanha SOS Cesta do Amor. Faça diferença na vida de quem mais precisa. A sua igreja também está funcionando as atividades dos pequenos grupos multiplicadores e também da escola bíblica discipuladora. E você pode e deve participar. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu mesmo tenho um pequeno grupo, a gente se reúne todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, né? E a gente tem tido o privilégio de viver a vida do outro, de a gente poder acompanhar uns aos outros e de ser bênção na vida dos outros. É um tempo precioso em que muita gente está carente de um abraço, está carente de um aperto de mão e a gente tem tido o privilégio de estar um pouquinho mais perto, mesmo em meio a essa distância toda. Então, participe das atividades da sua igreja. Se você tiver alguma dúvida, envie para a gente a pergunta aí no nosso direct, nas redes sociais, e a gente vai te passar todos os horários, os grupos, as classes da EBD. O importante é você participar. E você também pode e deve participar da campanha de reforma e manutenção do templo da nossa igreja, né? Nós ficamos um tempinho aí com a igreja fechada, muitas obras precisam ser realizadas, inclusive para preparar o templo para nos receber assim que voltarmos às atividades presenciais lá no templo da Igreja Batista da Apituba. Então, se você quiser participar dessa campanha, se você quiser ajudar a sua igreja na campanha de reforma, de obras de manutenção, você pode fazer a doação em uma das contas da nossa igreja, ou então também ir lá no templo e colocar a sua oferta no gasofilácio. Caso você deposite ou transfira para alguma das nossas contas, a gente gostaria de pedir encarecidamente que você envie o comprovante para o número que vai aparecer aqui na sua tela e direcione que é para a campanha de reforma e manutenção. A gente precisa desse comprovante justamente para a gente poder fazer o controle e direcionar esse valor para essa obra específica. Vamos juntos manter o templo que Deus nos deu, que Deus nos presenteou. Amém? E olha, as atividades da igreja também estão continuando do departamento infantil, no IBP Kids, nas redes sociais. Lá toda a programação que tem passado aqui nos cultos tem sido vinculados lá também e o seu filho pode ser profundamente abençoado. Então siga a gente, acompanhe as programações no @IBPKids, beleza? Então estão dadas as orientações desse culto, que Deus possa abençoar profundamente a sua vida e que você possa ser impactado no culto deste domingo. Mas antes, nós temos um aviso do nosso pastor Abimael sobre o retorno das atividades da igreja. Não vai ser agora, mas logo logo a gente vai estar juntinho aí para poder adorar o Senhor presencialmente, beleza? Pastor, é com você. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Apituba, amigo e amiga que tem nos acompanhado nas nossas transmissões online. No último dia 24 de julho, o prefeito da cidade de Salvador liberou parcialmente a reunião presencial em templos religiosos. Porém, a Igreja Batista da Apituba
após a sua liderança se reunir e se debruçar sobre o decreto, identificou alguns pontos que julgou importante que não retornássemos às nossas reuniões neste momento. Em primeiro lugar, o decreto prevê que pessoas acima de 60 anos e abaixo de 12 anos não poderão participar dos nossos encontros. E nós não gostaríamos de nos privar da companhia desses queridos irmãos. Isso nos entristeceu bastante. Também, a situação da pandemia em nossa cidade não está devidamente controlada. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos foram contaminadas pelo vírus recentemente. E nós estamos muito preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Em terceiro lugar, ao longo desse tempo de pandemia, temos feito algumas obras de restauração, de manutenção do templo e do patrimônio de nossa igreja, que ainda não estão concluídas. Então vamos observar ao longo deste mês de agosto como a situação vai ficar, se não haverá uma segunda onda, se a situação vai se normalizar. E aí então, num segundo momento, nos pronunciaremos dando informações aos irmãos com relação ao possível retorno dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto, fica esta orientação, conto com a sua oração, conto com a sua compreensão. Que Deus a todos nos abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que bom estarmos juntos celebrando o nome do Senhor e neste momento aprendendo da sua palavra. E quero compartilhar com você sobre o tema O Deus que você procura. E convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. Esses dois versículos nos dizem o seguinte: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que texto lindo, que texto que fala de busca do Senhor. Todos nós podemos ir ao encontro do Senhor, todos nós podemos ir à direção de Deus, todos nós devemos procurar a Deus. Mas eu levanto a pergunta: como é o Deus que você procura? Qual é o Deus que você tem procurado, buscado? É preciso pensar sobre isso, pois o solitário procura um Deus que lhe faça companhia. O administrador procura um Deus que esteja no controle de todas as coisas, ele tem essa segurança de que nada vai sair daquilo planejado. E o cego? O cego procura um Deus que veja e saiba de tudo, e ele não pode ver, mas quer crer num Deus que pode lhe mostrar tudo aquilo que ele deseja enxergar. O surdo procura um Deus que lhe ouça, que lhe atenda, que lhe leve a mensagem de apreço. E eu pergunto, como é o Deus que você procura? O Deus que eu procuro é um Deus que todos tenham acesso. Esse Deus que está disponível para todas as pessoas. A palavra de Deus nos diz no texto que lemos no versículo 12 o seguinte: Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ele está acessível, ele está pronto para nos ouvir. E a gente pode buscar, a gente pode invocar a sua presença. Invocar é chamar para dentro. E a gente pode, através da oração, de uma conversa com ele, de um bate-papo, sabe, aquela conversa próxima, você e Deus, você pode falar com ele e ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está acessível. Hoje ele se mostra acessível. Hoje ele se coloca diante de você e você pode buscá-lo. Haverá um tempo em que ele não será mais um Deus acessível para o socorro, não será um Deus acessível para a salvação, não será um Deus acessível para o livramento. Nós teremos acesso ao Deus julgador, juiz, e aí não haverá mais tempo. Será na segunda volta de Jesus. Até lá, nós temos um Deus que podemos buscar e ele está acessível a mim e a você. Lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Significa que esse Deus é acessível a qualquer pessoa. Sim, você. Talvez você ache que é uma pessoa que tenha uma série de defeitos, uma pessoa diminuída diante dos outros, uma pessoa inferior. Saiba, Deus não faz acepção de pessoas.
Essas separações, essas acepções, essa diversidade está na relação humana, na relação com Deus não. Para Deus todos somos iguais, carentes da sua graça. Quem quer que seja, precisa do Deus Todo-Poderoso, e Ele está acessível a qualquer pessoa, pois não faz acepção a nenhuma pessoa. O Deus que eu procuro é um Deus que ouve, fala e age, está em atividade. É um Deus vivo, dinâmico, atuante. Não é um Deus estático, mas um Deus que age. A palavra de Deus nos diz no versículo 12: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. É um Deus que está vindo ao nosso encontro, cujos ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração. E nós podemos confiar e podemos ter pacientemente confiança que Ele vai trazer a resposta, porque Ele nos ouve e Ele age respondendo às nossas necessidades. O Salmo 40, versículo 1, tem um testemunho do salmista que declara: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve, Deus age, Deus está pronto para te socorrer, porque Ele é um Deus vivo, dinâmico, atuante. No Salmo 115, versículos 2, ou melhor, desculpe, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, nós lemos assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Somente um Deus dinâmico, somente um Deus atuante, somente um Deus todo-poderoso pode dizer isso. Os meus ouvidos estarão atentos, os meus olhos estarão abertos, porque eu sou vivo, um Deus pessoal, um Deus dinâmico, um Deus atuante. Lá no mesmo livro das Crônicas, 2 Crônicas capítulo 7, agora no versículo 14, tem um texto que todos conhecem. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É um Deus que age, é um Deus de poder, é um Deus dinâmico. Ele está pronto a nos ouvir e ir à nossa direção, na direção do nosso coração, nos acolher, nos abraçar e dizer: eu sou seu Deus e eu vou agir em seu favor. Onde está doendo? Onde está machucado? Onde está a enfermidade? Eu sararei. É a declaração do nosso Deus. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20, diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Tem muita gente buscando um Deus que não é vivo, um Deus que se limita a uma imagem, a um Deus que se limita a uma escultura. E a Bíblia está dizendo que não devemos fazer como aqueles que nada sabem, os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Observe que o texto, no original, ele coloca Deus com letra minúscula. É um Deus que não é o verdadeiro Deus. Lamentavelmente, muitos estão enganados. Se olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai apontar esse tropeço, esse engano. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, nós lemos assim: depois veio o Senhor. Olha, o Senhor foi em direção, ele agindo, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que conversa conosco, Ele é um Deus que nos traz resposta, Ele é um Deus que nos aponta a saída, Ele é um Deus que nos toma pela mão e diz: vem comigo, eu vou falar com você. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que eu procuro. O Deus que eu procuro é um Deus presente em todos os momentos da vida. Por isso eu procuro todos os dias para chegar diante dele, porque ele quer estar presente comigo. Ele está presente comigo em todos os momentos da vida. Quaisquer que sejam as circunstâncias,
Está feliz? Está celebrando? Deus está presente na celebração. Está tudo normal? Tudo bem? Deus está presente mantendo a sua vida. A crise chegou, o deserto chegou, a confusão chegou, as dificuldades chegaram, os problemas se acumularam, o gigante se levantou. Deus está presente em todos os momentos da minha vida. Por isso lá no versículo 13, a parte A diz: buscar-me-eis e me achareis, porque Ele está presente. O Salmo 145, versículo 18, ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Em verdade significa invocá-lo não de palavras, invocá-lo não por imitação. Eu vejo alguém fazendo, vou fazer igual. Invocá-lo não porque papai e mamãe fazem, então eu também vou fazer. Não. De verdade é quando você lá do fundo do coração decide: eu preciso, eu quero, eu invocarei. Invocar, chamar para dentro. Eu quero chamá-lo para dentro de mim. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está bem próximo de mim. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: eu amo aos que me amam, e os que me procuram me acharão. Oh glória! Ele será encontrado por mim, por você. Os que me procuram me acharão. Tenha certeza que em Deus você terá resposta. Você o encontrará se o buscá-lo de todo o coração. Procure o verdadeiro Deus. Jeremias 33:3 fala que esse Deus é um Deus que responde. Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus tem coisas maravilhosas, insondáveis, maiores do que podemos imaginar, e Ele nos responde com aquilo que a gente nem imagina. Sabe, a gente pede uma coisa e fala: não, meu filho, eu vou te dar coisa muito maior, muito além do que você está pedindo. Você nem sabe, mas eu já tenho a resposta, porque você está vendo o presente e consegue se lembrar do passado, mas eu enxergo também o futuro, e eu sei o que está reservado para você, e a resposta que você precisa é essa: coisas grandes e insondáveis que não sabes, Ele nos responderá. Que Deus maravilhoso é esse? O Deus que eu procuro é um Deus que, quando encontrado, nos aceita do jeito que somos. Ele nos acolhe do jeito que a gente é. E a partir do momento que a gente se coloca nas mãos dele, ele nos acolhe, aí então ele vai trabalhar em nossa vida e vai nos dar aquilo que precisamos, vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido, vai mudar aquilo que precisa ser mudado, vai nos fazer conforme lhe dá prazer. Mas acolher, receber, deixar-se encontrar, ele se deixa por qualquer pessoa do jeito que se encontra, do jeito que você está. Vai em direção a Deus. Não espere primeiro resolver isso, resolver aquilo, melhorar, não. Do jeito que você está, vá em direção a Deus, que Ele vai te abençoar. O versículo 13 de Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A condição é essa. Não é resolver tudo para depois buscar. Não, é no seu coração, no fundo do coração, você decidir: eu vou buscar o verdadeiro Deus. Eu quero esse Deus maravilhoso. A minha vida é desse Deus, e é a esse Deus que eu vou prestar toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Eu vou adorar, eu vou viver, eu vou entregar toda a minha vida confiadamente a esse Deus de todo o coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, tem dois versículos, o versículo 5 e o versículo 10, que eu quero ler com você, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Do jeito que você está, Zaqueu, do jeito que você é, mesmo essas pessoas todas indo contra você, não gostando de você, mesmo os atos errados que você já cometeu, mesmo diante da sua história pregressa, eu estarei na sua casa, eu quero pousar lá. Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos acolhe do jeito que somos, do jeito que Zaqueu era. Ele disse: eu irei na sua casa, e ele veio, ele foi. Por quê? Porque ele não veio buscar e salvar os achados, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, do jeito que ele estava. Aí naquele encontro com Jesus, Zaqueu foi transformado e ele disse: olha, se alguém eu defraudei, eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E tem mais, eu vou pegar toda a minha riqueza, rachar no meio, metade dela eu vou dar para todos os pobres, vou dividir, vou repartir.
alguém que foi transformado porque foi acolhido por Jesus e o amor de Deus o constrangeu e moveu aquilo que não prestava, removeu o que não servia e colocou amor, altruísmo, compaixão na vida de Zaqueu. No capítulo 15, versículo 20, nós lemos um outro episódio de alguém que foi acolhido. Levantando-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse trecho da palavra de Deus se refere exatamente à história do filho pródigo. É um filho que vivia em harmonia com sua família, mas decidiu ir embora. Pai, me dê a minha parte, me dê a minha herança. Eu não morri, me dê a si mesmo, toma. E o pai deu, ele foi embora e gastou toda a sua riqueza com farras, com bebidas, com falsos amigos. Quando acabou o dinheiro, acabaram seus amigos, porque não eram verdadeiros. Aí ele precisou trabalhar, foi trabalhar com porcos. Ele se lembrou, lá na casa de meu pai, eu tenho um referencial de justiça, meu pai cuida muito bem dos empregados. Então eu vou até ele e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, mas faça de mim um dos teus empregados. E ele foi em direção à casa do pai. De longe o pai o avistou. Quem está vindo lá é meu filho. O pai largou tudo e foi correndo em direção ao filho. E o pai vinha e o filho vinha. Eles se encontraram, se abraçaram. E foi amor manifestado pelo pai. Foi abraço, foi beijo. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus o aceitou do jeito que ele era, do jeito que ele estava. Deus o aceitou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, nós lemos assim: tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus jamais vai rejeitar a você. Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe quem eu sou, você não sabe as coisas que eu já falei, você não sabe os atos que eu já pratiquei, você não sabe os erros que eu já cometi. Ah, pastor, para mim não tem jeito. Do jeito que você é, Deus vai te acolher, porque Ele diz assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele jamais vai rejeitar. Pense nisso. Qual é o Deus que você está procurando? Esse é o Deus que eu busco a cada dia, porque tenho tido experiências com Ele e tenho descoberto estas verdades sobre Ele. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo procura a Deus. Essa é a frase do autor e pastor Bill Hybels. Mais cedo ou mais tarde, todos procuram a Deus. Você precisa procurar a Deus hoje. Você precisa procurar a Deus agora. Você precisa procurar o verdadeiro Deus. Deixa para trás todos os erros, enganos e tropeços e comece uma nova jornada, uma nova caminhada, buscando ao verdadeiro Deus. E que Ele nos abençoe. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver,
seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Presente eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu oro por esta vida que deseja ardentemente confirmar na sua caminhada que busca o Senhor. Ó Pai, que essa caminhada seja de sucesso, seja de vitória, seja uma caminhada abençoadora. Pai, que em sua vida ele possa sentir a presença desse Deus maravilhoso. E se porventura na sua história de vida tem tropeçado, tem errado, tem buscado deuses falsos, que hoje ele decida: a minha vida será do verdadeiro Deus. Eu quero buscar a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é vivo, o Deus que ouve, o Deus que age, o Deus que vem ao meu encontro, o Deus que não me rejeita, mas me aceita como eu sou. Eu me entrego a esse Deus, pois ele já provou o seu amor por mim em Jesus Cristo. Ó Deus, que seja essa decisão agora, desta vida, desta pessoa que ora comigo, e que toda a sua casa seja enriquecida com a maravilhosa presença do Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Te convido a nos acompanhar na nossa live de hoje e que você seja enriquecido com todos os momentos de oração que viveremos ali. E antes de ir embora, se ainda não se inscreveu, clique aí em inscrever-se, só clicar ali que vai passar para inscrito e dê o like aí curtindo a nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana maravilhosa de paz, amor, de direcionamento, de proteção, de cuidado do único e verdadeiro Deus a quem devemos buscar de todo o coração.